Estamos de volta com Via Justiça, tema deste programa. O maior mutirão carcerário já realizado até agora no país foi este ano em Minas Gerais. Nossos convidados, o desembargador Herbert Carneiro, do Tribunal de Justiça de Minas, e vice-presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e o superintendente de atendimento ao preso da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas, Guilherme Augusto de Faria Soares. Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Governador Valadares, Uberlândia e Varginha foram 6 polos de detenção no estado onde as revisões das penas aconteceram. A palavra mutirão, ela pressupõe uma ação emergencial em curto espaço de tempo. Superintendente, não seria melhor uma ação estratégica permanente? Óbvio, claro. Isso é um projeto que abrange o estado inteiro, nos polos onde há mais populoso, né? Onde nós temos as RISPs, Regiões Integradas de Segurança Pública, Belo Horizonte, Montes Claros, Valadares, Uberlândia e Juiz de Fora, são as RISPs onde nós temos o maior ponto. Mas isso demanda uma visão estratégica de um todo, né? Ou seja, o CNJ veio para fazer uma leitura, falar em que esse nome colocado, que ele é um nome tratado de emergencial, ele é um tanto quanto equivocado. Para a gente, ele nada mais é do que uma leitura de todo um sistema integrado entre o sistema e o sistema judiciário. Ou seja, ele faz uma permanente análise sobre isso. Por isso que tem as recomendações, né, que o CNJ propõe. Carlos, se você me permite, eu vou fazer só um acréscimo aqui. Do ponto de vista processual, do ponto de vista jurisdicional, nós temos aqui também, por determinação do CNJ, com base numa lei 12.103 e uma resolução 82 do CNJ, foi criado aqui um grupo de monitoramento. Do ponto de vista, sob a presidência da desembargadora Jane Silva, eu tenho a satisfação de integrar esse grupo de monitoramento. Nós já estamos fazendo, do ponto de vista processual, do ponto de vista jurisdicional, essa ação permanente aqui de aprimoramento da situação prisional do Estado, do reexame de processo. Eu cito, por exemplo, muito antes da situação instalada aqui do mutirão carcerário do CNJ, nós já havíamos feito uma ação em Varginha, em Vespasiano, em Ponte Nova, em Igarapé, todas com revisão de processo e concessão de benefício. Então, várias situações foram detectadas, corrigidas. Então, isso em Minas Gerais, o mutirão para nós em Minas Gerais não é uma novidade. É uma ação que nós naturalmente recebemos muito bem, e mais somamos, acrescemos às ações que nós já vimos desenvolvendo no Estado. Nós ouvimos a opinião de populares em Belo Horizonte sobre o excesso de prazo nas prisões. A pergunta foi: o que você acha dos presos que esperam muito tempo para ser julgados? Veja o povo fala. A lei demanda que seja esse preso libertado depois de certo tempo. Se não houver nada aqui provado contra ele, eu acho que deve se cumprir a lei. Se veres que eles realmente merecem o benefício da lei, concordo eles cumprir a pena deles e sair da cadeia. Não é necessário ficar mais do que ele tem que ficar lá, não. Quando a pessoa é uma pessoa realmente perigosa, né, ela deve aguardar presa. Mas quando é um crime comum, eu acho que a pena alternativa ela é também de interesse. Eu acho que deveria ser feita uma reforma nas penas desses presos, da forma como eles devem ser conduzidos e também formalizar melhor para a justiça como que isso deve ser trabalhado. Na minha opinião, acho que tinha que rever as leis de execuções penais, entendeu? E aí julgar direitinho, ver o que tem, mas enquanto não resolver as execuções penais não adianta nada. Gostaria que os senhores comentassem a fala do povo, começando pelo senhor, superintendente. Eu acho, na verdade, que existe a gente faz do ponto de... põe o sujeito condenado como simplesmente que ele está cumprindo uma pena. E, em virtude disso, ele fica num excesso de prazo, porque o processo dele não foi julgado, porque não foi visto, e ele fica numa situação equivocada. E isso não é, do ponto de vista gerencial, um fato. O que se tem? O sujeito que está cumprindo uma pena hoje, lá na Inspetor José Martinho Drummond, por exemplo, presídio regional de Ribeirão das Neves, ele pode estar lá cumprindo uma pena de 5 anos
mas ele tem um outro processo. E este outro processo deixa ele naquela para a gente como provisório. Judicialmente, ele é condenado. Para a gente, ele é provisório, porque ele tem que aguardar esse outro processo para que a gente possa tirá-lo dali, levá-lo para o lugar onde ele possa cumprir a pena direito. Ou seja, se ele estiver no regime fechado, ele vai para onde tem um público com a pena do regime fechado. Desembargador, o Estado deveria ser responsabilizado pelo excesso de prazo nas prisões, deveria indenizar o preso? Já tem, inclusive, várias decisões de jurisprudência nesse sentido. Quando a prisão realmente é uma prisão que importa num erro judiciário, num erro que o cidadão ficou na cadeia indevidamente, né, ou até mesmo pela falta de estrutura do Estado, sim, isso é plenamente hoje admitido do ponto de vista jurisprudencial. Algumas decisões de indenização já vêm sendo impostas ao Estado, sim. Agora, eu fico extremamente feliz com as colocações ali e vejo nelas algo diferente da sociedade que está agora se preocupando com essa questão da segurança pública e particularmente com o nosso sistema punitivo, pelo alto nível de consciência cidadã ali de cada um daqueles que se manifestaram. Realmente é preciso. Eu resumo a minha fala em duas situações do ponto de vista processual. Nós precisamos de passar, e estamos passando no presente momento, por uma revisão da nossa legislação processual penal. Não é possível que nós trabalhemos com uma legislação que possibilita ao cidadão manejar 70 recursos durante o curso de um processo penal e, às vezes, por exemplo, o Ministério Público manejando esses recursos e o cidadão preso na cadeia. Quer dizer, é preciso de reformular a legislação. E outra, é preciso de usar tecnologia. Nós precisamos de trabalhar com a tecnologia. Não é possível que a criminalidade trabalhe hoje com uma tecnologia altamente avançada, que nós sabemos, e o judiciário continua trabalhando com uma tecnologia ainda que não nos possibilita, por exemplo, a comunicação virtual com as polícias, com o sistema prisional. Nós ainda trabalhamos na época do ofício. Trocando informações. Às vezes, o sistema prisional demora a me comunicar uma prisão porque faz por ofício. Ao passo que se eu tivesse essas informações que me possibilitasse virtualmente, através de computador, eu poderia fazer essas revisões de uma maneira mais imediata. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos em seguida com o bloco final do programa.